Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Olá, Fausto, bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Bom, vamos falar aí sobre a queda na Bolsa de Valores, pacote de medidas econômicas que o governo enviou ao Congresso. E diante de tudo isso, ainda tem o ingrediente do coronavírus, né, Fausto? Na verdade, tudo isso tem a ver com o coronavírus, disso, né? Exato. Ao contrário. Esse é um bom exemplo para mostrar como a economia, ela não é uma ciência exata e ela está estritamente vinculada à atividade humana. Ou seja, é inevitável que um fenômeno, ou seja, uma epidemia dessa, como se transforma em pandemia, interfira nos mercados em geral. E isso está acontecendo agora com relação à Bolsa de Valores, né? E do mesmo jeito que a sociedade estressa, a sociedade caminha para ter momentos de pânico, o mercado faz o mesmo movimento. E isso inevitavelmente leva ao que a gente está assistindo. A Bolsa de Valores desaba. Ontem, mais uma vez, a Bolsa caiu, né? Ou seja, ela teve que inclusive ser suspendida e volta com uma queda forte, né? E o dólar sobe ao mesmo tempo. Agora, a questão que está posta para nós, Marilu, é como que a sociedade, em especial o governo, vai enfrentar essa questão. Porque ela é uma questão que tem que colocar como centro de toda a sua ação a preservação da vida das pessoas, a preservação da sociedade, a manutenção dos atendimentos, a manutenção da sociedade e da economia funcionando, e é isso que a gente espera de um governo que foi eleito para isso. E eu acho que essa é a discussão que a gente não está vendo. O que o governo encaminha... Não, exatamente. Governo... Diga, isso, desculpa. Não, é isso que nós estamos dizendo. O que o governo está encaminhando para o Congresso nada mais é do que ele já tinha encaminhado numa situação de normalidade, que para nós já vimos muita crítica em relação a isso. Para você ter uma ideia, entre as medidas que está lá, entre as 19 medidas que está lá, que o ministro coloca, uma delas tem a ver com o fim da vinculação orçamentária, inclusive para a saúde. A outra tem a ver com a possibilidade de redução da jornada jornada e salário de servidores públicos de até 25%. E, em grande medida, esses servidores são servidores também da área da saúde, de diversas áreas, o que nos coloca em dúvida até que ponto o governo tem a dimensão do enfrentamento de uma crise que está por vir, que já chegou em grande medida do ponto de vista da saúde, mas que nós ainda, do ponto de vista epidemiológico, ainda temos condições de enfrentar. E do ponto de vista econômico também. Mas, para isso, o governo precisa ter uma atuação mais efetiva e mostrar para que serve, de fato, um governo. Sem dúvida. E aí o papel importante do Congresso, né, Fausto? Não há dúvida, né? É um momento em que Congresso Nacional, governo executivo, o próprio judiciário, eles precisam ter um consenso mínimo de ter clareza que, neste momento, a prioridade é garantir atendimento às pessoas, é garantir que a sociedade continue funcionando, é garantir que a diversidade e a amplitude que é o nosso país possa ser minimamente defendida do movimento que está por vir, porque não é só o movimento epidemiológico, né? Junto com ele está vindo toda uma crise internacional que vai levar o mundo a uma recessão e que vai inevitavelmente colocar o Brasil numa situação econômica difícil. E o normal é situações econômicas complicadas e situações pessoais econômicas complicadas levam inclusive a um aumento das doenças em geral. Então não é só uma questão de pensar só o coronavírus, né? Nós estamos falando em que hoje se morre no Brasil por malária, né? Se morre por falta de infraestrutura urbana, se morre por falta de esgoto em quase metade dos lares brasileiros. Então, assim, nós temos casos muito graves para enfrentar e que esse momento coloca uma série de desafios que se amplificam, né? Porque você tem que lidar com uma situação mundial inesperada, uma mudança importante aí do ponto de vista epidemiológico, e de outro você tem que lidar com todas as mazelas que você tem na sua sociedade em geral. Então, a questão da falta de leitos, que nós estávamos conversando agora e que tem sido falado, inclusive na Itália, mas aqui no Brasil isso é muito mais dramático, tem a ver também com a falta de investimento em saúde na história, né? Ou seja, nós precisamos olhar para os nossos sistemas de saúde, nós precisamos olhar para os nossos direitos sociais como algo além do que uma conta, né? Do que um gasto financeiro. Não é gasto financeiro, é investimento no bem-estar da sociedade, pela razão pela qual existe o Estado. Acho que nós temos que pensar um pouco por esse lado. E cabe ao governo, claramente, definir
as suas prioridades. Se as prioridades for a questão financeira e a sua própria sustentação política, ou se a prioridade é o bem-estar da sociedade em geral. Perfeito, Fausto. A gente agradece aqui a sua análise. A gente pede desculpas no horário, né? Infelizmente, por conta dessa questão do coronavírus, a gente teve que atrasá-lo. Mas muito obrigada, viu, Fausto? Muito bem, Marilu. Até a próxima. Até a próxima.